Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Mosqueto. Hoje eu venho com um recado muito importante para os micro e pequenos empresários. Pessoal, nesse momento de Covid-19, muitas perguntas se vêm a cada pequenos empresários. O que eu devo fazer nesse momento? Depois de tudo isso passar, como é que vai ser o meu negócio? Como é que eu devo proceder nesse momento? Quais serão os primeiros passos após o retorno disso, né? Então são muitas perguntas aí que a gente se faz. Então o objetivo do vídeo é a gente expor um pouquinho mais sobre essas respostas. Pessoal, duas coisas que não podemos negar nessa situação toda é que começamos a entender um pouco mais sobre economia. E que na verdade a economia é a circulação do dinheiro. Enquanto o dinheiro está circulando, a economia, a engrenagem da economia está funcionando. Não às vezes em todo o seu vapor, às vezes de uma rotação mais lenta, mas ela está funcionando. A partir do momento que a gente fecha as nossas empresas, né, o consumo ele para. Então algumas empresas aí estão funcionando não em seu pleno vapor, mas com um faturamento reduzido, com a sua funcionalidade reduzida, e outras estão atendendo aí decretos municipais, estaduais que não podem trabalhar. E aí a gente acaba vendo que sem essa engrenagem da economia girando, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? E uma outra situação que a gente também não pode negar é que a gente sente falta agora é a educação financeira, né? Quando fala de poupar o mínimo possível durante a nossa vida empresarial, alguns ainda dizem, né, somos brasileiros, né, e passamos por dificuldades todos os dias. Mas e agora? Agora a gente se vê em qual situação? A gente, no momento de poupar um pouquinho, a gente não faz isso, porque não passa a ser cultura nossa. Então, aí países que já têm encrostado essa educação financeira, que é inclusive rotina, nesse momento os impactos são menores. Então, a gente acaba entendendo também que a educação financeira é essencial, né? E por que os micro e pequenos empresários, aqui falando diretamente? Pessoal, os micro e pequenos empresários são responsáveis pela quantidade de empresas de 99% delas no país. Então, de 100% da quantidade de empresas, 99% a gente fala de micro e pequenas empresas. E empregos? As micro e pequenas empresas são responsáveis por 52% das micro e pequenas, 52% dos empregos formais no país. Imagine os informais, então. E faturamento é responsável por 28% de todo o faturamento do que se vende no país. E a gente sabe também que existem profissionais que não são formais, né? Ou até mesmo empresas que não faturam tudo aquilo que vendem, né? Então a gente sabe que esses números ainda são maiores. E ainda, olha só que importante, representa 27% do PIB. Ou seja, é um percentual muito grande, é uma importância muito grande. O que acaba acontecendo? As grandes empresas, elas têm estruturas, departamentos, que, assim, de forma estruturada ou não, mas elas existem para poder dar suporte de informação a elas, né? E as microempresas, que o dono faz, que é o comprador, é o vendedor, é a produção, o jurídico, é o marketing, é a venda, é tudo. Então, são pessoas guerreiras, né, no dia a dia, que precisam de bastante atenção aí. Então, o objetivo é, é a gente falar o seguinte, ó. Por que eu falo dessas pessoas de terem informações? Porque neste momento é gastar esforços em planejamento. Primeiro faça uma coisa que tenha certeza, ó, eu tenho certeza que a maioria
dos micro e pequenos empresários não tem isso estruturado hoje. Que é o quê? É basicamente o seu balancete da sua real situação. São poucos os micro e pequenos empresários que têm isso. Então, o objetivo é o seguinte, ó, se alguém também tem alguma dúvida em relação à contabilidade, existe um vídeo nosso lá que fala sobre conceitos básicos de contabilidade. Mas esse não é o objetivo agora. O objetivo, na verdade, é a gente tentar fazer o seguinte, já que a gente não tem um balancete, eu não tenho balancete, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar informações, correto? Então é o seguinte, neste planejamento que nós iremos fazer agora, a gente tem basicamente 5 contas, em toda empresa existem basicamente 5 contas que a gente precisa ter na ponta do lápis. Então se você não tem, gaste o seu tempo neste momento para fazer isso. Então assim, ó, planeje exatamente tudo que a gente vai dizer agora. Contas do ativo, ou seja, todos os meus bens e direitos. Então eu vou lá, o que eu tenho lá nas minhas contas de ativo? Levante tudo aquilo que você tem em dinheiro, no seu caixa. Isto é uma das contas do ativo. Segundo, é o que você tem no seu saldo bancário. Mas meu saldo bancário é negativo, então ele não vai aqui na conta do ativo, ele vai na conta do próximo grupo, ok? Então olha lá, saldos das contas aqui quando os saldos estão positivos. Um terceiro é o contas a receber, tudo aquilo que eu tenho para receber, ok? Então eu vou também colocar aí, ou coloque isso numa planilha, ou às vezes alguns têm já alguns sisteminhas, puxam o saldo aí daquilo que vocês têm para receber. Uma quarta conta é o estoque. Então conte o seu estoque, organize o seu estoque e valorize ele. Quanto que vale o seu estoque hoje? Isso é um grupo, então são as contas do ativo. Vamos para o segundo ponto agora, o segundo grupo. As contas do passivo. O que é contas do passivo? Tudo aquilo que eu devo. E aí tudo aquilo que a gente deve, a gente vai separar em 5 grupos. Vamos lá. Tudo aquilo que eu devo de empréstimos e financiamentos, ou seja, que eu devo para bancos. Todos os meus fornecedores, tudo aquilo que eu comprei. Então, se eu tenho uma loja aí de roupa, eu comprei roupas, então meu fornecedor de roupa. Se eu tenho aí uma sorveteria, eu comprei leite, eu comprei essências, eu comprei... Então, o que aquele fornecedor te fornece para você poder gerar o seu negócio. Um terceiro aí são contas a pagar. O que está incluído aí? São as empresas que te fornecem consumo, contas de consumo. Então, água, luz, telefone, internet e assim por diante. O quarto item aí é os impostos. Então, aí o Simples Nacional que você paga, o INSS, o Fundo de Garantia, né, os impostos sobre folha e assim por diante. E por último, a folha de pagamento. E eu estou circulando aí porque a gente vai falar dele de uma forma diferenciada. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal, agora é simples. Reuniu todos esses valores. Vocês vão pegar tudo que estava lá na conta do ativo, e só lembrando que a conta do ativo lá, o caixa, banco, contas a receber e estoque. Você vai subtrair o quê? As contas do passivo. Então o que são as contas do passivo lá? Os empréstimos, fornecedores, contas a pagar, impostos e folha de pagamento. O resultado disso, se ele for negativo, quer dizer que a sua empresa já estava num período difícil antes de entrar neste problema do Covid-19. Ok? Então a gente vai falar algumas dicas sobre esta situação. Ou, se este resultado der positivo, aí a gente está ainda numa situação um pouquinho confortável, mas é claro, com a empresa fechada, este problema pode virar negativo, ok? Então, para que a gente já possa ir para essas dicas, servem para os dois tipos de empresas, os que estão negativos e os que estão positivos, ok? Então, vamos lá. Pessoal, em relação aos empréstimos e financiamentos,
existem aí uma resolução do Banco Central exclusivamente para o Covid-19, que é a resolução 4782. Ela fala sobre as flexibilizações que o Banco Central disponibiliza para os bancos, para que eles possam ajudar as empresas aí e as pessoas físicas, mas o objetivo é falar das empresas aqui. Então, ela flexibiliza as negociações. Então, pessoal, é o seguinte, ó, os bancos hoje têm a possibilidade de pegar o seu parcelamento de empréstimos e financiamentos e jogar isso lá para frente. Em alguns casos, inclusive, isentando os juros. Então, tem situações que vão cobrar os juros desses 3 meses. Então, por exemplo, já vi casos de amigos micro e pequenos empresários que já pegaram e fizeram o seguinte, por exemplo, um financiamento que ia terminar agora em dezembro, vai deixar de pagar agora a parcela de abril, maio e junho e vai pagar em janeiro, fevereiro e março. Então ele postergou essas 3 parcelas lá para o final. E uma grande oportunidade é pegar essas linhas de empréstimos agora que estão muito em conta e com essa flexibilidade de taxas e trocar por aquelas taxas mais caras que vocês tinham. Então, substitua agora uma taxa menor por um empréstimo de uma taxa maior que tinha. Pelo menos vocês conseguem ter um fôlego aí em relação ao pagamento de juros. Ok? Em relação aos seus fornecedores, aí é um pouquinho diferente, tá, pessoal? Eles estão no mesmo barco de vocês. Portanto, vão precisar de você, assim como vocês vão precisar dos seus clientes. Faça um planejamento com eles a 4 mãos. Entre em contato com eles. Negocie e permaneça sua credibilidade. Porque é o seguinte, ó, lembra que é ele que vai permitir que você dê o pontapé inicial a partir do momento que você vai ter que renovar os seus estoques. Não que o aluguel seja um fornecedor, mas em relação ao aluguel, por ser um contrato bilateral, você tem a oportunidade de entrar em contato também com o locador aí do seu imóvel e expor sua situação, porque ninguém vai sair ileso dessa situação, né? Então, pessoal, é muito importante que entre em contato com as imobiliárias aí, com os locadores aí, para poder também ou flexibilizar ou negociar de uma forma diferenciada, tá? Uma situação aí dos fornecedores é mostrar que existe parceria nesse momento, tanto de um lado quanto do outro, né? Em relação às companhias aí, as contas de consumo, elas vão dar continuidade na sua operação, né? Nenhuma empresa vai funcionar sem energia, sem água, sem muitas das vezes internet. Então, elas são essenciais. Então, possibilidade de sanar essas dívidas, porque elas não são de grande expressão, alguns, questão de luz são, né? Mas acaba não sendo de grande expressão. Então, se puder sanar, é bom. Até então, a gente não tem nenhuma interferência do governo em relação às contas de consumo. Mas elas não podem te negativar, né? Isso já tem aí resolução para isso. Então, fiquem atentos, né, em próximas ações que possam vir para ajudar nesse sentido. Bom, em relação aos impostos, esse sim teve algumas mudanças. O Simples Nacional foi postergado, então 3 meses, foi jogado lá para outubro, novembro e dezembro. Então, vale lembrar que os impostos ainda são devidos, né? Então, aqueles impostos que você não pagou, você vai ter um pagamento dobrado lá no final do ano. Então, também aquelas empresas que também fecharam, também não faturaram. Então, quando voltar, não vai ter imposto para pagar. Então, segura um pouquinho esse valor também, para a gente poder sanar essas dívidas lá no final do ano, ok? O FGTS também foi postergado, então é um fôlego a mais aí. Existem reduções de alíquotas, uma delas inclusive é o IOF, a gente estava falando de empréstimos, né, e financiamentos, então quando renovar esses empréstimos e financiamentos é uma forma desses empréstimos estarem mais baratos, mais em conta, então vamos aproveitar também as reduções de alíquotas. E por último, que eu deixei aí, é a folha de pagamento.
Pessoal, a folha de pagamento também tem algumas ações do governo, porque empresas fechadas não têm condição de pagar os seus funcionários, ok? Então, algumas ações, por exemplo, como férias, foi dado, você pode dar férias aos seus funcionários e não pagar eles neste momento, e pagar isso futuramente. Existe a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, como se você tivesse dispensado o funcionário e readmitido ele daqui a um tempo. Mas isso é um exemplo, porque é só a interrupção do contrato de trabalho. Isso não vai ter nenhum tipo de problema em relação ao cálculo do seguro-desemprego dele, nenhum tipo de... ele não perde o seguro-desemprego por causa disso, nada disso. E existe também a possibilidade de redução de trabalho. Reduzir a carga de trabalho equivalente ao salário dele em 25%, 50% ou 70%. E nesse caso, na redução, o governo vai entrar com a parcela dele, baseado no cálculo do seguro-desemprego, para poder ajudar no complemento da renda. Porém, pessoal, olha só, o funcionário, por que eu coloquei aqui como prioridade? A gente entendeu que a economia ela funciona com a circulação de dinheiro, correto? O funcionário ele é uma pessoa física, então ele é um consumidor. As empresas também são consumidoras, mas as empresas elas funcionam trazendo o recurso para a mão da pessoa física para ela poder gerar consumo. Então, a prioridade está aí. A engrenagem ela vai voltar a funcionar a partir do momento que o consumo volte. Então, deixe esse por último, que realmente a prioridade é a pessoa física. E o que vai acontecer? Essa situação ela parte de um princípio de que nada é eterno. Isso vai ter um momento que vai parar. E a gente precisa ter agora um momento de inteligência emocional para que a gente possa passar por isso. Então, um último recado que eu dou a todos vocês é ter paciência, calma e ter muita fé em Deus. Ok, pessoal? Agradeço aí a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixem aqui suas críticas, seus comentários ou suas perguntas para que a gente possa interagir. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.